Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E hoje, vocês estão vendo que eu tô de pé, né? Pois é, hoje é dia de resenha de filme e sim, de Tomorrowverse. Mais especificamente, de Batman. Vamos falar de Batman Longo Dia das Bruxas, parte 1. Isso mesmo. Essa animação que adapta o quadrinho de mesmo nome e que foi dividido em parte 1 e parte 2. Bom, vamos falar especificamente só pela parte 1, porque o filme é bom? Será que é? Vamos descobrir depois do seu like. Isso aí, esse like que ajuda muito aqui o canal. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Muito em breve estaremos chegando aí aos 500 inscritos. Isso só conseguirei com a ajuda de vocês, claro. Então, bora pro vídeo. Então, galera, esse é um filme que muita gente estava aguardando, tá? Eu admito que não li ainda o quadrinho, apesar de ter a primeira parte dele, né, do Longo Dia das Bruxas aqui. Pretendo lê-lo em breve e trazer a resenha para vocês o quanto antes, para a gente poder fazer aquela comparação. Bom, como eu já assisti ao filme, é uma adaptação, né? Então não espero que seja totalmente igual, óbvio. Mas, assim, vamos por alguns detalhes, né? Primeiramente, essa história ela acontece não no primeiro ano do Batman como detetive, né? Como vigilante. Batman já é conhecido na cidade de Gotham há algum tempo. Então acredito que seja o ano 2 dele. Mais ou menos por aí. E então ele já passou por diversos vilões. Tanto que na adaptação nós temos o Solomon Grundy, a Mulher Gato, o Chapeleiro Louco, tem o Dr. Crane, que é o Espantalho, o próprio Coringa, enfim, diversos vilões dele que estão ali atuando em Gotham. E ele já passou por todos esses caras. E assim, quando você pensa no Batman que capturou o Homem Calendário, é um nome idiota, eu sei, é bem idiota. Mas sinceramente eu não vou criticar. Os caras criaram esses personagens há, sei lá, né, mais de 80 anos. Então deixa rolar que é melhor. Ele capturou diversos desses vilões. E quando você pensa que ele capturou tanta gente, ou já enfrentou tantas dessas pessoas, eu fico pensando assim, meio, cara, como é que ele consegue não capturar um maluco que só ataca em períodos de feriado? Sendo que algumas dicas são dadas logo no início do filme. Já começa por aí. Você vê que tem algumas dicas ali que mostram quem é o assassino da história, né? Que é o vilão da história. E, assim, essa é só a primeira parte que eu estou explicando, mas já fui até um pouquinho além. Mas só para explicar melhor, contextualizar vocês, essa história, ela se passa nesse período da vida do Batman. E o que está acontecendo, né? Gotham continua com aquela questão da criminalidade muito elevada. O Gordon, né? O James Gordon, na época, eu acho que ele não era o comissário ainda. Ou já era o comissário, não me recordo agora. Ele tá ali tentando ajeitar as coisas, né? Porque ainda existe a corrupção na polícia. É difícil você conseguir manter certos segredos lá dentro, manter as investigações fluindo bem. O Gordon mesmo tem poucas pessoas de confiança. E de maior confiança que ele tem é o Harvey Dent, que era o promotor naquela época, e o próprio Batman. São pouquíssimos os personagens que ele verdadeiramente confia. Do tipo, ele confiaria a vida dele a esses personagens. É difícil de achar. Mas a história começa a acontecer a partir de alguns crimes. Só que os crimes, eles não afetam pessoas comuns, né? O trabalhador que está indo para casa, ou aquele
bancário que é honesto, né? Se esforça para levar o seu sustento para a família, aquela moça que tem seus filhos para cuidar e trabalha o tempo todo, mas está lá presente. Não, não é isso. Essas pessoas comuns de Gotham, pessoas que se esforçam tanto, elas não são os alvos desse cara. Os alvos dele são os criminosos. Ele simplesmente mata criminosos em feriados. Por isso o nome do vilão em si é Feriado. E ele sai matando diversos personagens durante a história. Assim, ele é muito furtivo em muitos momentos, ele escapa fácil, ele utiliza armas, né, no caso armas de fogo, e todas elas são completamente impossíveis de serem rastreadas. E assim, é bem difícil mesmo de lidar com esse vilão, de capturar esse vilão. Ele é bem inteligente. Só que o Batman ele vai fazendo a investigação dele, ele vai seguindo alguns caminhos e ele acredita que está ligado à máfia. A máfia em Gotham nessa época era muito presente, muito forte. Ela começa a perder mais espaço com o passar dos anos, mas nesse período ela ainda é muito forte, muito evidente na cidade. E a partir daí, as investigações vão acontecendo, ele tem embates com alguns vilões dele, ele consegue derrotar alguns, ele captura alguns personagens, né, alguns dos muitos bandidos da cidade, tenta achar uma solução, no caso dele, né, de certo modo fora da lei, e junto com Harvey para atuar dentro da lei. E ele tem um auxílio ali em diversos momentos da Mulher Gato, coisa que eu achei um pouco estranho. Para ser bem sincero, eu achei um pouco estranho. Eu sei que eles estão adaptando o quadrinho, mas até onde eu me recordo, a Mulher Gato, acho que ela não auxilia o Batman, tanto assim, se é que auxilia. Tá? Mas, enfim, eu não tenho certeza disso, mas eu achei um pouco estranho. E sim, o Bruce tem um relacionamento com a Selina Kyle, isso meio que já é óbvio, né? Quem conhece Batman sabe que Selina Kyle e Bruce Wayne são personagens que têm um certo sentimento romântico um pelo outro já há muito tempo. E a história vai trabalhar um pouquinho isso. Tanto do... O engraçado é isso, que são os alter egos, né? Bruce Wayne e Selina Kyle, Batman e Mulher Gato. E ambos têm um relacionamento e ambos ao mesmo tempo terminam relacionamentos. É meio doido. Eu admito que é meio louco. Mas é interessante assim. E a história ela vai desenrolando, se desenrolando a partir daí. Você tem algumas cenas interessantes de ação, tá? Só que tem coisas nesse Batman que me incomodam. Me incomodam bastante. Por quê? Para quem não sabe disso, o Batman é um personagem que está no ápice do treinamento físico humano. E olha que ele não utiliza tecnologia na armadura, né, na roupa dele, para combate. Só um traje mesmo, o máximo que tem é um sistema à prova de balas, tal, um tecido que resiste a fogo, ajuda no controle de temperatura. Mas que amplifique força e agilidade, não tem. Na verdade, o traje em si ainda é mais limitador e gera mais peso, que então dificulta mais até a movimentação, percepção. Só que o Batman é um cara que foi treinado em mais de 100 artes marciais diferentes. O cara tem um treinamento mental absurdo. E ele enfrenta gente que, sinceramente, ele deveria ter derrotado com 2 a 3 golpes. No máximo. E ele não derrota. Tudo bem. Ele vai derrotar o Solomon Grundy com golpes? Difícil. Solomon Grundy não é o caso. Ele é absurdamente forte. Tanto que ele enfrentaria o Superman. Esse caso eu concordo. Agora, Coringa, Chapeleiro Louco, Espantalho, Pinguim, cara, é gente com 0 treinamento praticamente. O que tem mais é loucura. Fora isso, é só loucura. Tudo bem que o efeito psicológico ele
amplifica a força, a resistência, até um pouco da agilidade, a destreza, porém não chega no nível de uma pessoa que tem um alto domínio absurdo como o dele, pelo menos deveria ter. Mas enfim, esse foi um dos problemas que eu achei do filme. E além, é claro, de que eles não transformam o Batman realmente num detetive. Na minha opinião, assim, comparando, né, o Batman dessa primeira parte do Longo Dia das Bruxas e o Batman do filme, The Batman, foi o atual, né, o mais novo, o Robert Pattinson, na minha opinião, do Robert Pattinson dá de 10-0 no dele. E olha que ele não é o melhor lutador. Que no quesito artes marciais e combate corpo a corpo, o do Robert Pattinson é muito mais limitado, na minha opinião, do que esse. Então, são detalhes assim que eu fiquei meio com o pé atrás e não gostei tanto da animação. Mas vou dizer que é uma animação ruim? Não, não é uma animação ruim. Ela entretém bastante, ela tem umas cenas legais. Os momentos em que alguns vilões aparecem são bem interessantes, né? Como o próprio Coringa, ele rouba a cena em alguns momentos. Tem algumas mortes de personagens com o próprio feriado que passam muito rápido. Mas algumas elas são muito pontuais e importantes. Impacta ainda mais e dá uma carga emocional maior para os personagens. E isso eu achei legal. Eu achei que isso eles trabalharam bem. E além, é claro, né, do próprio Bruce a família do Bruce tem um certo passado com a máfia. E isso é interessante, foi trabalhado até no próprio filme The Batman. E eu achei bem legal eles colocarem isso também. Não sei se tem no quadrinho, vou descobrir em breve. Mas, pra mim, esse foi um filme nota 10? Não foi. Na minha opinião, esse é o quarto de todos os filmes do Tomorrowverse, né? Acho que foram 5 lançados, né? O Sociedade da Justiça, o Superman, o do Lanterna Verde, da Legião dos Super-Heróis e esse, que é o do Batman. Na minha opinião, ele fica atrás do Superman e da Legião dos Super-Heróis. Infelizmente eu coloco ele lá atrás. Ele não é o melhor. Assim, o melhor eu sei que ele obviamente não é, né? Pelas críticas que eu estou fazendo. Mas eu achei que o do Superman ainda foi melhor que o dele. E da Legião dos Super-Heróis, que, honestamente, eu não achei que fosse ser o melhor de todos, né? Óbvio. Mas ele foi consistente na proposta dele. Na minha opinião, ele foi consistente. E eu achei bem mais legal até do que essa parte 1 do Longo Dia das Bruxas. Em breve eu vou trazer aqui para vocês também a parte 2, tá? Que sim, eu já assisti, já tem um tempinho que eu assisti. E, bom, eu só vou deixar minhas opiniões para esse próximo vídeo. Mas, para este aqui, eu diria que sim, esse não é o melhor filme, de longe, do Tomorrowverse. Mas, óbvio, é muito melhor que Lanterna Verde. Isso você pode ter certeza, sem sombra de dúvidas, é muito melhor. Pelo menos na minha opinião. Então, fica aí a dica para vocês poderem assistir O Longo Dia das Bruxas na HBO Max. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve eu vou trazer aqui a parte 2 do Longo Dia das Bruxas. Vamos ver o que eu achei desse segundo filme. E claro, não se esqueça de que vou fazer aquela live conversando sobre o Tomorrowverse com vocês. O que eu achei, será que foi bom, será que foi ruim, o que faltou. Então fiquem ligados, não só aqui no YouTube, mas também nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição. Me sigam lá, que eu vou deixar sempre uma postagem falando sobre o assunto, beleza? Então, não se esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito aqui o canal, beleza? Um forte abraço para todos, a gente se vê na próxima e bons filmes para todos nós. Valeu!